5 lições que eu aprendi assistindo a série do Senna e que você pode replicar aí na sua empresa. Have a good reason. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ritual de Gestão. Meu nome é Bruno Lozano. E hoje eu resolvi trazer um conteúdo diferente, baseado na série maravilhosa, incrível do Senna. Eu, particularmente, sou um fã da Fórmula 1 e me emocionei. Imagino que você, muitos brasileiros se emocionaram, resgataram aquele sentimento de assistir a corrida no domingo de manhã e celebrar com as vitórias do Senna. Então, à medida que eu fui assistindo a série, eu anotei algumas coisas que me chamaram muita atenção. Eu acho que são coisas que a gente pode levar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E a primeira delas é a seguinte: como o Senna era um cara obstinado, né? A gente percebe desde quando ele estava lá na Fórmula 3, Fórmula 2, como ele era obstinado por resultado, a obstinação dele em ser campeão, em poder desempenhar o melhor dele em cada momento, em cada corrida, no ajuste do carro, e até o fim da trajetória dele, ele sempre teve essa obstinação pelo sonho dele, pelo resultado, que claro, era uma necessidade pessoal dele, mas representava muito para o povo brasileiro, né? Ele sabia que a conquista dele, o título dele, tinha um significado especial para os brasileiros, e ele transformou isso numa meta, um objetivo de levar essa alegria para o povo, né? Então essa obstinação pelo resultado me chamou a atenção, e acho que é algo importante para a gente ter, o quanto que nós estamos verdadeiramente conectados com as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? Então eu realmente acredito que ter um sonho forte, um propósito muito forte, realmente nos mobiliza. Então, observei isso na característica do Senna, e eu acho que é uma coisa importante para a gente refletir e levar para a nossa vida também, né? Um segundo elemento que me chamou muito a atenção, eu acho que isso entra muito no ambiente empresarial, é a questão de saber correr risco, né? O Senna realmente era muito ousado nas corridas, ele fazia ali ultrapassagens bem perigosas, mas dava para ver que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele corria riscos calculados. Eu acho que no ambiente empresarial é a mesma coisa, a gente tem que correr riscos, né? Mas tem que correr riscos calculados, ou seja, analisar o contexto, analisar o ambiente, analisar a pista na qual a gente está caminhando, a gente está correndo, né? E ter ousadia, mas sabendo o que está fazendo, porque se eu corro um risco sem ser calculado, eu posso colocar tudo a perder. É fato que o Senna, em algumas corridas, passou um pouquinho do ponto, mas se a gente analisar a trajetória dele, ele foi campeão porque ele soube realmente correr riscos calculados. O terceiro item que também me chama muita atenção e, de novo, faz muito sentido com o universo empresarial, é que o Senna conhecia muito bem o carro, cada detalhe, as engrenagens, a movimentação da asa, a configuração do controle ali, né, os painéis, enfim. O Senna ia para as corridas e depois das corridas ele ficava com a equipe estudando o carro, entendendo quais as melhores engrenagens para o carro performar ainda melhor na próxima corrida. E quando a gente traz isso para o nosso universo empresarial, é a mesma coisa, né? O quão profundamente a gente conhece a nossa empresa, o quão profundamente a gente conhece os nossos processos. Então, quanto mais a gente mergulhar naquilo que efetivamente vai gerar performance para o nosso trabalho, para a nossa empresa, melhor. E o Senna demonstrou que essa preocupação em preparar, em planejar, ter o entendimento profundo desses processos, dessas engrenagens, fazia toda a diferença para ele melhor nas corridas e vencer cada vez mais corridas. Então acho que esse elemento é muito importante, e eu trouxe esse aprendizado para mim também. O quarto elemento, acho que é uma coisa que já chamava muita atenção, mas na série ficou ainda mais evidente, a capacidade do Senna em pilotar na chuva, né? O próprio Senna falava que no ambiente hostil, como ambiente de chuva, todos os carros se nivelam. E aí é nessa hora que o piloto realmente mostrava a capacidade dele de guiar um carro, né? Então, quando a gente faz isso para uma analogia empresarial, quantas vezes a gente não passa por desafios, por situações internas dentro da empresa, uma situação econômica, uma crise, uma dificuldade do ambiente, que faz com que a gente tenha desafios maiores para o nosso dia a dia. Então o Senna, ele se especializou em pilotar na chuva, em pilotar nessas situações adversas. O que me chamou a atenção é que
ele encarava esse desafio com satisfação. Ele sabia que para ele pilotar bem na chuva, ele precisava desenvolver as capacidades dele. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, é exatamente essa mesma reflexão que a gente precisa fazer. Como é que a gente está encarando uma adversidade? Com frustração, com medo, com insegurança? Ou será que nós olhamos para essa dificuldade com, de repente, até um certo entusiasmo de nos desenvolvermos e sobrepor esses desafios? Então, acho que essa obstinação do Senna, esse foco que ele tinha no sonho, fazia com que essas situações adversas transformassem ele num piloto ainda melhor. E o quinto elemento, que para mim também é muito interessante, é que ele era uma pessoa muito querida, principalmente pela equipe, pelos parceiros dele, e ele sabia que, por melhor piloto as condições de pista, enfim, esse processo de se comunicar, de alinhar os objetivos, alinhar as expectativas, tudo isso durante a série, acho que isso ficou evidente, né? A capacidade de comunicação, de sinergia que ele tinha com a equipe dele, com certeza trazendo isso para o universo empresarial, é um aprendizado para a gente refletir sobre, né? O quão engajado, o quão alinhado nós estamos com a nossa equipe. Será que a gente está sabendo realmente estabelecer um objetivo comum, entendendo ali as engrenagens que compõem o processo para ter um melhor carro, para ter uma melhor equipe, uma melhor empresa? Então, saber trabalhar em equipe também foi um diferencial muito importante para o Senna ser um piloto de muito sucesso. Bom, e se eu fosse resumir tudo isso, todos esses elementos que o Senna demonstrava, eu poderia resumir isso numa palavra que se chama paixão. Eu tenho a convicção que o Senna era apaixonado por aquilo que fazia, e ter paixão por aquilo que a gente faz, pela jornada, pelo processo, isso faz total diferença na forma como a gente conduz o nosso dia a dia, né? Então eu me emocionei demais com a série, fiquei muito feliz. Imagino que você tenha curtido também. Se não assistiu, assista, vale muito a pena. E deixa aqui nos comentários qual que é a sua avaliação sobre a série, qual aprendizado você extraiu dela para o seu mundo, para o seu universo pessoal e profissional. É isso, espero que tenha gostado desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!